O recente julgamento que garantiu a manutenção da imunidade tributária da Caixa de Assistência de Advogados de Minas Gerais reafirmou o reconhecimento dos ministros sobre a independência institucional da OAB. A entidade, parte no processo, teve sustentação oral proferida pelo presidente Cláudio Lamáquia. Ele destacou o papel da ordem como protetora das seccionais, subseções e caixas de assistência. As caixas de assistência, elas estão abaixo de um guarda-chuva maior que a Ordem dos Advogados do Brasil. Ministro Marco Aurélio, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem sim um compromisso com a sociedade brasileira. A Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma história de 87 anos de relevantes serviços prestados ao Brasil. E a própria advocacia. A história da OAB se confunde com a própria história da democracia brasileira. E a ordem é o que é porque ela tem a advocacia fortalecida. As caixas de assistência, ministro Barroso, foram criadas à exata semelhança da nossa instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB e a Caixa, elas têm o mesmo DNA, exatamente o mesmo DNA. E, portanto, se a Ordem dos Advogados do Brasil tem a sua imunidade reconhecida por lei, as caixas de assistência, que são um órgão da instituição abaixo deste guarda-chuva, na nossa avaliação, precisam e devem ter a sua imunidade reconhecida. O relator da matéria, Edson Fachin, frisou que, embora exerça atividade típica de Estado, a OAB não é pertencente à administração indireta, então não se sujeita a controle hierárquico ou ministerial da administração pública. Que o Tribunal Pleno, na ação direta em constitucionalidade 3026 da relatoria do eminente ministro Eros Grau, em 2006, também assentou perspectiva que agasalha, na discussão sobre a natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, a projeção para compreender as razões atinentes à imunidade neste caso. Com o argumento de manutenção da independência inerente à Ordem dos Advogados do Brasil, Fachin teve seu voto integralmente seguido por todos os ministros. Ele justificou o voto baseado em 3 premissas: ser a OAB a entidade que presta serviço público delegado em virtude de lei ou do poder público e, por não perseguir, ganho econômico. Já o ministro Alexandre de Moraes lembrou que, devido à ligação entre a OAB e caixas, excessos tributários prejudicariam a própria entidade. A autonomia e independência da OAB, esses requisitos indispensáveis à OAB, não são criações etéreas. Na verdade, decorrem do artigo 133 da Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça. Para o ministro Luiz Fux, se o Supremo reconhece a imunidade da OAB, não há razão para desconsiderar a mesma prerrogativa às entidades integrantes. A forciore, a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, encontra-se tutelada pela imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso 6º do texto constitucional, tendo em vista a impossibilidade de se conceder tratamento tributário diferenciado a órgãos da OAB de acordo com as finalidades que lhes são atribuídas por lei. Então, não só nesse caso, como agora acompanha o eminente relator. A arrecadação das seccionais como forma de manutenção às caixas de assistência foi definida pelo ministro Marco Aurélio de Mello. Se formos ao Estatuto da Ordem, está revelado que a Caixa sobrevive mediante, seria afastadas as despesas da Ordem, a 50% do que é arrecadado pela própria seccional, né? E que não tem fim lucrativo. Isso está no próprio estatuto dessa Caixa envolvida no processo. Com os argumentos,
Ricardo Lewandowski se disse plenamente convencido de que a Caixa de Assistência é tutelada pela imunidade que alcança a OAB. Mormente em razão do fato, como foi destacado na tribuna, que não é possível dissociar a OAB de suas autarquias. Se nós reconhecemos a imunidade da OAB, não há como dissociar as autarquias desta autarquia maior, que compreende a menor. Os ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Carmen Lúcia acolheram na íntegra o voto do relator sem discursos. Defendendo as caixas de assistência no recurso extraordinário, a advogada Misabel Derzi ressaltou o impacto positivo das caixas na rotina de milhares de advogados. A Caixa de Assistência dá o mínimo do mínimo essencial para o exercício da própria atividade de advocacia.